E aí, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos sobre a Revolução Russa. Vocês já viram aí a situação do povo russo antes da Revolução. Vocês viram o primeiro ato, ou a primeira fase da Revolução, que foi o ensaio geral, foi em 1905, quando as correntes revolucionárias começaram a fazer uma série de greves, manifestações dentro da Rússia, foram reprimidas pelo governo de Nicolau II. Nicolau esse que teve que rever alguns pontos. Um deles foi a criação dos sovietes, e a abertura para uma constituição. Vocês viram também o segundo ato, foi quando os revolucionários voltaram com mais força. E aí, em fevereiro de 1917, Nicolau II foge da Rússia e é instalado o governo provisório de Alexander Kerensky, viu? O nome é esse. Tinha me atrapalhado na empolgação de falar sobre o conteúdo. O governo social-democrata de Alexander Kerensky, apoiado, de certo modo, pelos mencheviques, não resolveu aqueles impasses, que a população russa tanto desejava, que era o quê? Distribuição de terras, melhores condições de vida na cidade, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Diante de tudo isso, foi aumentando o radicalismo na Revolução e crescendo os ideais bolcheviques. Com esse crescimento e o fortalecimento da imagem de Vladimir Lenin e Leon Trotsky, chegou o terceiro ato. Foi o ato em que os bolcheviques tomam o poder. E aí a Rússia, como eu falei, estava um caldeirão fervendo, porque tinha disputa entre mencheviques e bolcheviques, e ainda tinha os contra-revolucionários que almejavam voltar ao poder com a ajuda de países estrangeiros. Vocês viram que Alexander Kerensky saiu do governo, os bolcheviques tomaram o poder, aplicaram determinadas medidas, confisco de terras, imprensa livre, greve, tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Porém, eles ainda tinham que resolver a questão dos contra-revolucionários. E veio a Guerra Civil. A Guerra Civil que ficou a Rússia dividida entre o Exército Vermelho, comunista, governo, e o Exército Branco, que era dos antirrevolucionários, apoiados por países estrangeiros. Quem venceu a guerra? Os casaca vermelha, o Exército Vermelho. Durante essa guerra civil e durante os atos antirrevolucionários, o governo dos bolcheviques, eles tiveram que criar o famoso comunismo de guerra. E o que era isso? Transformar o governo russo em um Estado forte. Seria controlar tudo em punhos de ferro. Eu falei para vocês, aquelas cooperativas rurais que produziam os alimentos, esses alimentos passaram a ser confiscados e destinados à manutenção das tropas. Isso desagradou a população, porém, devido ao comunismo de guerra, eles fizeram. A imprensa foi censurada para evitar propaganda antirrevolucionária. Entendeu? As empresas privadas pararam de existir.
tudo passou às mãos do poder do Estado comunista, do Partido Comunista. Venceram a guerra e a Rússia, a guerra civil, e a Rússia agora tinha que lidar com uma série de problemas, porque a Primeira Guerra Mundial esbagaçou a economia russa. Ainda veio a Guerra Civil, a Guerra da Revolução e ainda a Guerra Civil, que arruinou plantações, arruinou indústrias, deixou uma coisa terrível dentro da Rússia. Que aí a gente lembra que com o terceiro ato, com o comunismo de guerra, com os bolcheviques no poder e fim da Guerra Civil, vem aí o governo de Lenin. Lenin, que era o dirigente máximo do Partido Comunista, na época, grande líder da Revolução, passou a organizar o governo provisório. E aí ele partiu para essa política, a NEP, Nova Política Econômica. A Rússia estava arrasada e ele sabia que se não recuperasse a economia da Rússia, o socialismo poderia naufragar, poderia acabar. E aí ele teve uma ideia genial, estimular a economia através dessa NEP, Nova Política Econômica. E como era essa nova política econômica? Abrir mão de algumas coisas para conquistar outras. Ou seja, introduzir um pouco de capitalismo dentro do socialismo para recuperar a Rússia e depois aplicar o socialismo definitivo. Então é o seguinte, voltou a abertura de algumas empresas privadas. É lógico que os setores econômicos principais, energia, transporte, essas coisas, eram controlados pelo governo. Mas outros estabelecimentos comerciais, industriais, passaram a ser privados para estimular a economia. Veio também a liberdade de imprensa, até certo ponto, porque, segundo eles, precisava fortalecer a economia para poder aplicar o socialismo depois. Aquele problema com a produção de alimentos que era confiscado, que foi confiscado pelo governo durante o comunismo de guerra, não ocorreu. Os agricultores, mesmo organizados em cooperativas que eram ligadas ao governo, o excedente que sobrava, eles podiam vender e distribuir o lucro entre eles sem problemas, certo? Então, a NEP nada mais foi do que introduzir um pouco de capitalismo para salvar o comunismo, ou seja, salvar o socialismo soviético. E aí eu vou tirar algumas aqui, que é para a gente poder dar continuidade. Então, vamos aqui agora. Aqui uma breve definição do que eu falei agora, do que era a NEP. A NEP foi introduzir um pouco de capitalismo para o crescimento e fortalecimento do socialismo e deu certo. A ideia de Vladimir Lenin depois transformou a Rússia em uma grande potência econômica mundial, certo? Mesmo sendo socialista. Depois que foram resolvendo as questões econômicas na Rússia, veio um outro fator, foi a concentração política. Então, na economia, ele deu essa liberdade que vocês estão vendo aí. Porém, na questão política, o jogo político ficou cada vez mais centralizado no Partido Comunista.
E depois que resolveram a questão econômica, a imprensa passou a ser censurada novamente. Os sovietes das cooperativas da zona rural perderam sua autonomia. Sovietes das fábricas, né, o proletariado também foi perdendo o seu espaço e tudo passou a ser controlado pelo Partido Comunista. O que eu acho engraçado é o seguinte, a Revolução foi para dar todo o poder aos sovietes. Depois da Revolução pronta, tiraram o poder dos sovietes e deram a totalidade ao Partido Comunista. Ou seja, deixou de ser um socialismo para o geral e passou a ser um socialismo controlado por uma minoria de burocratas do governo. Vamos dar continuidade. O ano de 1922 foi um ano importante, primeiro porque foi quando foi criada a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, se vocês... É um erro muito comum as pessoas encararem a União Soviética da época como um país. E, na verdade, a União Soviética, o próprio nome já diz, União de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesse mesmo ano também entra para secretário-geral do Partido Comunista, ou seja, o homem forte, Joseph Stalin. Que aí vocês vão ver que se torna uma figura extremamente poderosa dentro do Partido Comunista, se torna um ditador e passa a controlar a Rússia com mãos de ferro. Em 1924, o líder da Revolução, o grande líder da Revolução, né, Lenin, falece. E aí vem uma disputa entre as duas figuras dentro do próprio Partido Bolchevique. Stalin, que sucedeu Lenin, e Leon Trotsky, que agora era formar o Estado russo. Tinha resolvido a guerra, estava melhorando a questão econômica, o Partido Comunista estava centralizando as ações, mas como organizar mesmo o Estado russo? Quais seriam as intenções da recém-criada URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? E aí vinha duas correntes. A corrente de Stalin, que era ligada à de Lenin, e a corrente de Trotsky, a de Stalin, que era a mesma que Lenin. Stalin defendia a NEP de Lenin, então ele já tinha uma grande popularidade no Partido Comunista, e ele dizia o seguinte, ó, primeiro a gente tem que resolver as questões internas da Rússia, fortalecer a independência do socialismo soviético, transformar em uma grande potência e, quem sabe, um dia influenciar outros países da Europa e dos outros continentes. Já Trotsky, a corrente de Trotsky, o pensamento de Trotsky e de seus seguidores, era de que a União Soviética ia naufragar se navegasse sozinha. A União Soviética precisaria expandir o socialismo para todo mundo. O socialismo comunista da classe trabalhadora. Teria que se expandir para o mundo todo para que sobrevivesse. E o farol desse socialismo seria a Rússia. Então, enquanto Stalin era nacionalista, centralizador, tirando cada vez mais o poder dos trabalhadores e concentrando no Estado do Partido Comunista, Trotsky queria liberdade para os sovietes, aqueles grupos, se organizarem, ter mais liberdade, e ainda dizia que a União Soviética deveria servir de exemplo para espalhar o socialismo comunista pelo mundo,
Porque se ficasse trancado sozinha, ela ia se acabar. Até porque, além dos pouquinhos que restavam dos contra-revolucionários, ainda existiam os outros países para combater contra ela. Aí houve o 14º Congresso Comunista. As teses, as ideias que venceram, foram as ideias de Stalin. Trotsky e seu grupo foram expulsos do partido. Trotsky foi preso e exilado no México. Vários companheiros dele foram mandados para a Sibéria. Outros foram mortos. O próprio Trotsky ele foi assassinado no México a mando de Stalin. Então é preciso dizer como foi o governo de Stalin. Stalin manteve a NEP, promoveu um governo centralizado no Partido Comunista e pior, ele personalizou o partido em si. Eu sei de tudo, a Rússia é minha, eu sei o melhor para a minha população. E aí controlava a imprensa. Olha, deixa eu dizer, nos jornais da época, nos panfletos, era para mostrar uma Rússia daqui para aqui, sorridente. Os caras trabalhando na fábrica, aquele negócio, todo mundo agradecendo a Stalin. Os caras lá nas minas meladas de carvão. E ó, graças a Deus a gente tem esse governante. Aí as imagens que saíam, eram aquelas imagens de Stalin pegando as criancinhas, como dizendo, eu sou o pai da União Soviética. A propaganda. Nas escolas era ensinado a adorar Stalin. Era ensinado a dizer que Stalin está certo. A economia passou a ser planificada. O que é a economia planificada? Controlada em planos, elaborada em planos e controlada totalmente pelo governo. E Stalin perseguiu tudo quanto é tipo de oposição. Os opositores foram eliminados. Esse Stalin, ele ficou no governo da Rússia durante muito tempo. Pronto, ele passou a fazer parte do Partido Comunista e homem forte em 1920 e só saiu na sua morte em 1953, depois da Segunda Guerra Mundial. Certo, pessoal? E nós terminamos, né, o nosso conteúdo sobre Revolução Russa. Peço que vocês assistam esse vídeo várias vezes. Busquem outras informações sobre o assunto, porque vocês têm o Enem pela frente e vocês têm que se preparar muito para poder vencer a vida. Forte abraço para vocês e aquele recadinho. Se puderem, se inscrevam no meu canal para dar moral ao negócio aqui e a gente poder espalhar o nosso trabalho. Valeu! Um forte abraço a todos.